A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Quer
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da AICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Ariovaldo Filho e para o programa de hoje vamos receber a diretora acadêmica da FRAICE e fisioterapeuta, doutora Luciane Martins. Bem-vinda, Luciane! Olá, Ariovaldo, é um prazer estar aqui hoje, numa posição contrária, né? Hoje nós vamos falar sobre o papel da fisioterapia no câncer de mama. E você, como conhece bem sobre o assunto, vai aqui hoje nos esclarecer. Me diga, o câncer de mama afeta muitas mulheres no Brasil. Qual a importância do diagnóstico precoce? Então, Ariovaldo, na verdade o câncer de mama, ele é o que mais afeta mulheres não só no Brasil como no mundo. Isso são dados do INCA, né? E um dado importante é que afeta homens e mulheres. É claro que mulheres numa proporção bem maior, mas o índice de câncer de mama em homens, ele também tem aumentado. E a gente tem uma estimativa, com bases no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, de 66 mil novos casos por ano. Isso é um dado muito alto, por isso que é muito importante essa pergunta que você fez. 66 mil por ano. E é muito importante essa pergunta porque o diagnóstico precoce, ele aumenta muito a chance de cura. E o diagnóstico precoce, ele é feito porque a causa, ela não é uma causa única. A gente tem vários fatores que podem predispor ao aparecimento do câncer. Então, se a gente consegue identificar esse tumor, né, logo no início, a chance de cura e de vida, ela aumenta sobremaneira. E quais são os sintomas mais comuns dessa doença? Então, antes de falar dos sintomas, só voltando um pouquinho, quando eu falei assim de fatores que causam, eu falei de N fatores, né? A gente tem aí as questões hereditárias, as questões hormonais, os agentes comportamentais e os sintomas mais comuns da doença, que é aquele que a própria paciente identifica, é que começam a aparecer caroços no seio ou no próprio mamilo. O mamilo às vezes passa a sair uma secreção meio esbranquiçada, então isso já é um sinal de alerta. Muitas vezes fica vermelho da coceira, por vezes da ferida, a pele em volta fica enrugada, enrijecida. Então todos esses sintomas são muito comuns e é onde a pessoa já pode se observar. Esses são os sintomas, né? Sim. E como é que são feitos esses diagnósticos? Então, o diagnóstico ele pode ser feito de várias maneiras, mas assim, o diagnóstico mais acessível é o autoexame. Então a mulher, ela precisa, tanto a mulher quanto o homem, ela precisa aprender a se conhecer, se tocar,
sentir a textura, sentir o volume e notou a presença de algo estranho, aumento de temperatura local, todos esses sintomas que eu falei, ela já vai buscar ajuda. Depois a gente tem a mamografia digital, a ultrassonografia, tem outros recursos, logicamente, que vão muito além do autoexame, mas se ela consegue todo mês ali se tocar, ela já vai rastreando, né, e já vai prevenindo que caso apareça alguma coisa venha evoluir mais rápido. Então esses basicamente são os meios de diagnóstico. Eu fico pensando como é que o homem, né, a gente como homem não tem esse hábito de ficar tocando na mama, de saber de nada. Isso realmente é um problema, né? Porque não estamos acostumados a ficar tocando, né? A mulher, inclusive assim, né, estatisticamente, a gente fala que o índice é maior na mulher, logicamente, porque a cadeia mamária da mulher ela é mais desenvolvida do que do homem, mas a mulher busca mais o médico, então, logicamente, ela vai identificar e tratar mais doença. Então, tem muito homem que morre e, às vezes, nem sabe do que é porque não busca o tratamento, porque vocês não têm esse hábito, né? Infelizmente. Bom, e qual é o papel da fisioterapia? Então, agora eu vou falar do que eu mais amo, né? Na verdade, o fisioterapeuta, ele trabalha na prevenção e no tratamento. De que forma esse fisioterapeuta pode trabalhar na prevenção? Ele vai evitar o câncer? Não, ele não vai evitar. Mas se ele dá palestras falando sobre autoexame, se ele ensina como faz esse autoexame, se ele faz um programa de saúde da família, então ele já pode ajudar essas mulheres a se conhecerem, se tocarem e identificar. Essa é a parte preventiva. E a parte de tratamento, a fisioterapia, ela não atua no câncer em si, mas ela atua na sequela que o câncer deixa. Então, quando esse câncer ele é identificado, logo no início, as cirurgias são menos radicais. Se esse câncer é identificado numa fase mais avançada, a cirurgia ela é mais radical, ela é mais complexa. Logicamente, o tratamento é clínico cirúrgico realizado por um médico. Fez a cirurgia, o que vai acontecer? Muitas vezes, além de remover a mama, remove a cadeia de gânglios que a gente tem na axila. E aí essa mulher ela fica com edema, fica com inchaço no braço. Muitas vezes ela fica com uma aderência na cicatriz, fica com alteração de postura, porque tirou uma mama e não recompôs, ficou sem essa mama, então vai ter alteração postural. Então o fisioterapeuta ele vai atuar justamente em todas essas alterações e em todas essas sequelas que o câncer de mama vai deixar nessa mulher ou nesse homem. Muito interessante. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para poder continuar com essa entrevista maravilhosa com a nossa entrevistada, hoje a nossa entrevistada, Luciane Martins. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos então para o nosso segundo bloco do Momentos de Solidariedade da ICE. E hoje nós estamos entrevistando a doutora Luciane Martins, que vem nos falar sobre a importância do tratamento do câncer de mama. Me diga, após a cirurgia, o que acontece de mais comum? Então, de mais comum dentro do pós-cirúrgico são as complicações que podem acontecer com a cicatriz, com as alterações de postura, mas a mais comum é o que a gente chama de linfedema. O que é o linfedema? É o edema linfático, é um inchaço, popularmente conhecido como inchaço. Então, como eu te falei, quanto mais radical for a cirurgia, além de tirar a mama, a gente remove toda a cadeia de gânglios que a gente tem na axila. Então, quando o sistema vem drenando esse braço e não encontra esses gânglios, o que acontece? Esse braço incha. Então, hoje, se você perguntar para uma mulher que fez uma cirurgia e que é mastectomizada, ou seja, que não tem a mama,
O que mais incomoda ela é a falta da mama ou é esse braço inchado? O que mais incomoda fisicamente e emocionalmente é o braço inchado. Por quê? A mama está escondida por trás de uma roupa, por trás de uma prótese. O braço inchado está à mostra, o que já indica, poxa, aquela mulher ali fez uma cirurgia, teve um câncer. E fora que o linfedema não dói, mas o que dói é o peso que ele provoca no braço. Então, um braço pesado vai dar tendinite, vai dar bursite, vai dar limitação de movimento. Então, essas sequelas são as mais comuns de acontecer. Bom, então nós podemos afirmar que o fisioterapeuta tem papel importante nessa área? O fisioterapeuta, eu sou suspeita para falar, ele tem papel importante em todas as áreas da vida. Olha o sorriso dela. O fisioterapeuta ele tem um papel muito importante, como eu falei no primeiro bloco, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Então, a área de ginecologia aplicada à fisioterapia é uma área que dentro da fisioterapia é uma área nova, né? Se a gente for levar em conta os anos que a fisioterapia existe. Então, o papel do fisioterapeuta é de fundamental importância porque ele devolve a função para aquele membro, ele tira a dor, ele readapta. Então, de fato, é bastante importante. Bom, e a queixa maior, né, no pós-operatório? Então, a queixa maior no pós-operatório, justamente como eu te falei, é a limitação do movimento, é a alteração da sensibilidade. Essa mastectomizada, ela fica com a sensibilidade alterada, ela fica com dificuldade de fazer alguns movimentos, ela sente dor, emocionalmente ela está abalada. Mas como que um fisioterapeuta trata o emocional? Logicamente, a gente vai precisar do psicólogo, de toda uma equipe de suporte. Mas o fisioterapeuta pode trabalhar com uma acupuntura e trabalhar as questões emocionais. Então, a linha de tratamento e de opções que a fisioterapia oferece é muito grande. E para cuidar da área de gineco, o fisioterapeuta precisa se especializar? Então, vamos lá. O fisioterapeuta ele tem uma formação que a gente fala que é uma formação generalista. Ao longo dos 5 anos de faculdade, a gente passa por todas as áreas. Então, eu preciso saber, sair da faculdade sabendo um pouco de cada área, porque eu sou generalista. Mas, logicamente, que eu vou me encontrar em alguma área. Aí eu vou buscar uma especialização. E a especialização que cuida dessa parte é a saúde da mulher, a ginecologia aplicada, a fisioterapia, a urogineco, né, que cuida da parte também de incontinência urinária, incontinência fecal, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é um mercado que está em expansão, é inovador dentro do tempo que a fisioterapia existe e é uma especialização também. Mas lembrando que essa disciplina está contida dentro do programa do curso e que ele já sai com algum conhecimento. Inclusive, aqui na Fraice, eu sou professora dessa disciplina. Excelente. Você tem, assim, algum caso que você queira contar, que você queira ilustrar para a gente? Assim, Ariovaldo, eu tenho 2 casos bastante interessantes. O primeiro... Conta um pra gente. Vamos lá. Não sei se o nosso tempo está apertado, mas eu sempre que dou prática, eu chamo um aluno de modelo para fazer uma demonstração e depois um aluno pratica no outro. Quando eu dei essa aula de câncer de mama, eu falei assim, olha, dessa vez eu não vou chamar uma mulher, eu já peço para que eles venham preparados, né, para aula prática, eu vou chamar um menino. E aí eu chamei um menino aleatoriamente, um aluno que estava sentado, pedi para que ele tirasse a blusa para ensinar os alunos a fazerem um autoexame, para localizar o grupamento de gânglios. E quando eu comecei a demonstrar isso, eu notei que na mama daquele aluno tinha um aumento de volume. Tinha um nódulo, tinha um caroço. E a área do mamilo dele estava com uma cor diferente. Aquilo me chamou a atenção. Na hora eu até brinquei com a turma, olha, isso não foi ensaiado, ele realmente veio com as características. E para não expor o aluno, depois que acabou a aula, eu chamei ele, eu falei, olha, realmente você está com essas alterações, eu sugiro que você vá a um médico, né? Ele, poxa, professora, mas será? E de fato ele tinha um câncer de mama, fez a cirurgia, foi bem sucedida e está muito bem. Então, nada é por acaso, né? Com certeza. E qual o recado que você deixa para as mulheres que nos ouvem?
Então, na verdade, o recado que eu deixo, não só para as mulheres como para os homens, é o que eu sempre falo. O nosso corpo, ele fala. De que maneira o nosso corpo fala? Através de uma mudança, através de um sinal, através de um aumento de temperatura, através de uma dor. Então, se o nosso corpo fala, a gente tem que estar atento aos sinais, né, que ele mostra pra gente, que ele demonstra pra gente, para que a gente possa o quê? Entender que algo errado está acontecendo e que a gente busque uma ajuda. O ideal é que todo mundo fizesse a fisioterapia ou a medicina preventiva. Infelizmente, como cultura, a gente só procura depois que está doente, né? Então, o recado que eu deixo é que as pessoas tenham mais cuidado ao ouvir e perceber aquilo que o corpo está falando. Luciane, muito obrigado por sua participação. Estou muito honrado em fazer esse programa com você. A Fraice está lá no Instagram, @FraiceRJ, e nós voltamos na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da AICE. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora, 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241, 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.